Olá, boa noite. Aqui é o Ricardo Demarque, eu sou especialista em geopolítica. Eu estou falando para vocês do Rio de Janeiro. Hoje é dia 4 de setembro e são 20 horas. E a gente vai dar uma rápida... vamos rever algumas das principais notícias do dia de relevância geopolítica, mas depois eu gostaria de tratar mais a fundo uma matéria que saiu, que é logo aqui a minha primeira aqui, mas retornaremos a essa primeira matéria depois, eu vou comentar um pouco sobre ela. E isso é sobre a ofensiva, a contraofensiva e sobre a guerra da Ucrânia contra a Rússia e vice-versa. Operação militar russa na Ucrânia. Mas o que chamou a atenção logo agora, hoje, eu nem ia cobrir, mas à tarde que eu vi duas matérias, uma que saiu na Bloomberg e uma que saiu no Washington Post. E aqui é a matéria que não está aparecendo, deixa eu ver aqui, mas aqui pela matéria do Washington Post, que a gente vai dar uma olhadinha, que é essa matéria aqui, que também saiu no Bloomberg e foi bem comentado no Twitter. Hoje eu diria que é o X, né? E que a Huawei, sem muito alarde, ela lançou esse novo modelo, o Mate 60 Pro, que foi lançado para coincidir com a visita da ministra americana Gina Raimondo, que é Commerce Secretary, seria ministra de Comércio Exterior, digamos assim. Ela visitou a China semana passada e, no mesmo dia, a Huawei começou a vender, sem muito alarde, sem muita propaganda, sem nada, começou a vender esse celular. E o que realmente impressiona é que um ano após os Estados Unidos anunciar sanções, impedir prevenções a empresas americanas de investirem na China, de venderem os semicondutores mais avançados, a China, em pouco tempo, já está lançando esse Mate 60 Pro, que é da Huawei, que utiliza um chipset e semicondutores inteiramente fabricados na China, com tecnologia deles, e já num grau de avanço tecnológico muito relevante. Parece que são 7 nanomicrons de espessura o semicondutor. Hoje, os mais avançados, para ter uma ideia, eu acho que o Apple 14 tem o semicondutor com espessura de 4 nanomicrons ou 5 nanomicrons, mas em muito pouco tempo, porque os Estados Unidos achou que ia conseguir impedir o desenvolvimento chinês e mantê-los na faixa de produzindo semicondutores já umas 2 ou 3 gerações ultrapassadas já do estado da arte, há umas 3 gerações, que seriam os chips de 28 nanomicrons, 14 nanomicrons, esse tipo de coisa. Mas não, a China já lançou, pegou todo mundo de surpresa, porque, de novo, ela não fez nenhum anúncio nem nada. E na visita da Gina Raimondo, notaram que a Huawei tinha começado a vender esse celular, que é um 5G, ou seja, ela já domina toda a tecnologia necessária para fabricar 5G, desde antenas, desde equipamentos para as empresas de telecomunicação, e agora, inclusive, os aparelhos. Engraçado que esse aparelho, além de tudo, ele tem um link via satélite. Ele pode se comunicar com aquela constelação de satélites chinesa, que eu acho que eles chamam de Weidu ou Baidu, eu acho. E é para você mostrar, até com os amigos que eu estava comentando sobre esse assunto hoje, para mim, eu estou convencido da inutilidade das sanções econômicas. Elas foram utilizadas, foram abusadas como um instrumento para punir países que tinham políticas internacionais não agradáveis, não digamos assim, not friendly, não amigáveis aos Estados Unidos e aos seus interesses, mas não deu certo, não está dando certo. E essa matéria do Washington Post, bem como também a mesma matéria aqui na Bloomberg,
falou a mesma coisa, realmente confirma isso. Há um mês eu li um analista japonês dizendo que a China demoraria uns 10 anos para chegar no nível tecnológico dos Estados Unidos hoje. Mas em um ano eles chegaram bem próximo, ou seja, pode ser que eles consigam cortar esse tempo por um fator de 3 ou 4. Aqui também tem uma matéria, também saiu no Bloomberg, vamos ver se essa aqui está aparecendo no meu link. Tá? Essa matéria aparece aqui. Que a BMW está usando o know-how chinês e está revendendo carros elétricos na Europa. É uma plataforma elétrica daquela marca Mini, né, o Mini Cooper, que na verdade são fabricados pela empresa chinesa. De novo, em carros elétricos, também semana passada saiu notícias de que a BYD, que é a empresa chinesa de carros elétricos, ela aumentou as suas vendas em 96% em um ano. E hoje ela é uma das 10 maiores montadoras de veículos no mundo. Chegou nesse patamar em pouquíssimo tempo. E a gente sabe que a China está desenvolvendo todas as tecnologias, baterias, células solares, tudo para tirar proveito pleno da tecnologia solar, eólica e para produzir tudo que for necessário para produzir um carro elétrico. A BMW se rende a essa realidade, como diz essa matéria aqui. Aqui a gente tem essa semana nós teremos o G20. Já foi confirmado que o presidente Putin russo e o presidente Xi, chinês, não comparecerão. Ou seja, estão esvaziando o G20 como um órgão multilateral. O significado geopolítico disso é que o G20 foi criado no momento onde os Estados Unidos era absoluto, era a potência unipolar neste mundo. O G20 era um G7 expandido, incluindo outras economias, inclusive o Brasil, as outras economias relevantes de porte grande no mundo. Mas tivemos agora há pouco, há 15 dias, a cúpula do BRICS e, muito provavelmente, o que aparenta ser o caso é que tanto China quanto Rússia estão começando a priorizar o BRICS e esvaziando realmente a importância do G20. Isso já levantou muitos alarmes nas capitais no Ocidente e nos Estados Unidos. O Patrick Lawrence, que é essa matéria aqui, que esse share post, esse aqui é um blog de um ex-jornalista do Los Angeles Times, mais de esquerda, mas ele escreve, o Patrick Lawrence escreveu uma matéria aqui, e essa é a verdade, é quase a conclusão que se chega, que a verdadeira ameaça da China é que eles são realmente muito competentes no capitalismo. A questão e isso também é bastante claro, eles não são uma ameaça extraterritorial, eles não têm uma política externa agressiva de expansão territorial. A verdadeira ameaça para os Estados Unidos é que eles são muito bons do ponto de vista capitalista. O partido é comunista, ou seja, o controle político é exercitado pelo Partido Comunista Chinês, mas em termos de capitalismo ou comunismo dirigido, capitalismo dirigido, eles têm alcance. Como se sabe, em 20 anos, eles levantaram 800 milhões de chineses da pobreza total e trouxeram eles para as cidades. Ele realmente é um feito inigualável. Mas isso cria desafios para o Ocidente para tentar aceitar o crescimento e uma acomodação desse crescimento. O epicentro da economia mundial está se deslocando para o Oriente. Não é só a China.
mas outras economias da Ásia, Vietnã, Indonésia, Malásia, a questão de Taiwan é um pouco complexa e o Japão já é um país de primeiro mundo, mas o epicentro se desloca para a China, para a Ásia Central, para a Ásia do Leste, e a China é realmente a âncora desse novo desenvolvimento econômico. Para o futuro, não há muito como contestar isso, o que eu vejo que acontece é que essa dificuldade em aceitação vai causar mais dor. Por exemplo, essas sanções econômicas impostas contra a China para tentar suprimir ou para tentar impedir esse desenvolvimento econômico da indústria indígena chinesa de semicondutores acabou forçando os chineses a desenvolver ela e em um tempo muito mais rápido do que se pensava. E as empresas de semicondutores do Ocidente vendiam para a China até o ano retrasado $300 bilhões por ano de semicondutores, e agora o futuro, eu diria, é bastante pessimista, porque a China, desenvolvimento da sua própria tecnologia in-house, ela vai reduzir uma quantia muito relevante às compras de fora. Isso, para mim, é um gol contra. Aqui tem uma matéria no New York Times, é um op-ed, é um opinion piece, é um editorial que expressa muito aquilo que eu penso. Eu não tenho, deixa eu frisar, eu não tenho nada de chinês. Nossa, estava disponível, agora foi para acho que ficou... Era uma matéria, estava disponível antes, eu li ela inteira, infelizmente eu não copiei. Mas a matéria, esse op-ed fala de que os Estados Unidos têm muitos atrativos, tem muitas vantagens. Ela é um país que tem acesso à energia barata também, mas ótimas universidades. É um país onde todos querem ir, ainda é a moeda de reserva, o dólar ainda representa praticamente 60%, 70% do comércio internacional. Isso vai mudar gradativamente. O movimento é inexorável. A China, por exemplo, junto com o Brasil exportando soja, exportando produtos agrícolas, importando produtos manufaturados da China. Eu já falei sobre isso aqui nesse programa. Não é viável. A longo prazo, a China vai pedir, e nós seremos e teremos interesse em tratar com a China sem ter que usar uma moeda americana, uma moeda dos Estados Unidos, para fazer um comércio com algo que não passa pelos Estados Unidos, não é um produto que origina lá, não é um produto cujo destino final seja os Estados Unidos. Não faz sentido. Fazia, quando os Estados Unidos representava 25% do PIB mundial, isso nos anos do pós-guerra, mas não, e era a maior economia do mundo, disparada com tudo, com manufatura, com tudo. Hoje não é mais o caso. Então, teremos não vamos implodir o dólar, mas o dólar vai conviver pouco a pouco mais com outros comércios, e a chave é o petrodólar. Vamos ver quando a Arábia Saudita, se é que ela vai começar a aceitar o yuan, porque ela exporta muito petróleo para a China. De qualquer forma, essa matéria fala que os Estados Unidos têm muitas vantagens, mas é digamos assim, um império em declínio. Isso também é inevitável. Inevitável que o peso americano na economia global, na política global, as instituições multilaterais internacionais, as Nações Unidas, o Bretton Woods, todas essas agências e órgãos, eles foram formados na época que os Estados Unidos reinava supremo, e o Ocidente também, e a Europa, a OTAN, tudo. Mas à medida que outros países, como Índia, como China, como Rússia, sim, a Rússia também
ela já não está mais sujeita aos controles do comunismo, ela não é mais um país comunista, é um país bem capitalista, com um imposto de renda bastante progressivo, mas bastante baixo, com uma baixa carga tributária. Mas à medida que esses outros países vão crescendo, o peso do Ocidente vai caindo e é inevitável que, por exemplo, a China pleiteie a sua influência no comércio internacional, nas instituições internacionais. E o New York Times fala claramente sobre isso. Fala que há a possibilidade de, digamos assim, investir, ter comércio, investir naquilo que são as vantagens competitivas americanas, sem essa busca desenfreada de sanções. Não é uma questão de impedir ou prevenir a ascensão de um outro país, mas sim acomodar e buscar o que os Estados Unidos têm de melhor, que é que tem muitas vantagens. Bem, aí esse aqui é um comentário, desculpa o termo, um comentário esdrúxulo do Macron, que realmente ele disse isso semana passada. É uma coisa, eu achei como se diz em inglês, condescending, uma arrogância. Está aqui, ó. Esses países são da África, são do que era aquela zona de influência, ainda é a zona de influência francesa. Burkina Faso, Mali e Niger existem apenas graças à França e nós não cederemos o controle desses países. Foi falado isso, eu não vi esse último... Na fala dele, não acredito que ele tenha dito que nós não cederemos o controle, mas ele falou claramente, está aqui, que a Burkina Faso, Mali e Niger existem apenas graças à França. E a França está num momento em que, eu não sei se isso foi, digamos assim, uma forma de... Foram os russos, não sei, ou foram os africanos que decidiram que o momento era justo, era esse, com apoio de capital chinês, com apoio dos russos, daquele grupo Wagner, o grupo paramilitar, expulsar os franceses daqueles países do oeste da África. Mas a França está preocupada com a situação porque ela realmente se beneficia muito com aquela moeda francesa que circula, que é o franco colonial, que circula nesses países africanos. E esse infeliz comentário do Macron realmente evidencia uma certa preocupação na chancelaria francesa com os eventos que estão ocorrendo na África agora. Uma matéria, isso aqui também foi, eu puxei da minha conta no Twitter, mas Oleg Soskin é um ex-assessor do presidente da Ucrânia e ele claramente diz que não há condições da Ucrânia prevalecer nessa contraofensiva contra a Rússia. Aqui é uma matéria muito interessante, em francês, é de uma revista de geopolítica francesa, que eu até mandei para um amigo meu francês. Eu leio, mas com uma certa... demora um pouco mais, mas eu leio também. Mas é que, segundo a matéria, os Estados Unidos têm até um interesse que realmente a França saia. Porque, segundo Michael Shurkin, que é um analista da RAND e da CIA, aparentemente, ou foi analista da CIA e é um analista da RAND, a França é odiada nesses países do oeste da África. Então, para os americanos que também buscam a influência nesses países, o ideal seria, digamos assim, atrelar esse ódio à França, expulsar a França e deixar o campo livre para os Estados Unidos trabalharem diplomaticamente aqueles países. E não é ótimo, seria um resultado muito bom para os Estados Unidos, mas muito menos vantajoso para a França, obviamente. Essa aqui é a Patrícia Marins. Ela é uma carioca, como eu, escreve muito sobre questões militares, segue de muito próximo o conflito na Ucrânia e ela,
a contrário, diferente de mim, ela é uma partidária da Ucrânia, mas aqui ela é um meia-culpa, digamos assim. Ela simplesmente fala de muitas coisas que eu concordo com ela muito nesse post. Eu sou muito mais simpático com a situação da Rússia. Ela não, ela é pró-Ucrânia, digamos assim, mas realmente expulsões diplomáticas, o controle dos ativos, a tomada de certos ativos, o arresto de ativos, as sanções que têm ocorrido nesses países, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, e que decidiram cortar as relações com a Rússia, acabaram danificando muito. E aos olhos do mundo, porque a Rússia foi muito hábil na plateia internacional. Ninguém quer. Muitos países hoje também são simpáticos a essa ideia de não necessariamente ter que utilizar o dólar americano, porque os Estados Unidos fez isso com a Rússia, já havia feito com outros países. Tiraram Gaddafi da Líbia. A Líbia hoje vive um momento de anarquia completo, desestabilizou o norte da África. Esses países todos que nós estávamos falando, zonas de influência da França, todos ficam ao norte do Saara. Então, a China, com a sua iniciativa Belt and Road Initiative, de investir em infraestrutura, os trilhões de dólares que ela está fazendo para investir em cento e tantos países, comprou muita boa vontade. E é claro que o Ocidente, a diplomacia americana, esqueceu das lições do Henry Kissinger e do Nixon, que buscou manter a China afastada da Rússia. O que nós temos visto na política internacional é a Rússia e a China se apoiarem, porque ambos os países entendem que eles serão a bola da vez se o Ocidente, os Estados Unidos, conseguir derrotar a Rússia, que a China vai ter que lidar com essa ameaça sozinha. Então, ela não vai deixar a Rússia perder, digamos assim, esse conflito. Pode ser que o conflito congele nas atuais linhas de controle, mas não interessa a China ter que encarar sozinha uma coligação montada pelos Estados Unidos contra ela, para conter o avanço econômico da China. E a Patrícia realmente ela compartilha um pouco dessas mesmas preocupações. Não vamos falar nessa questão bélica. Ela acha que a Ucrânia ainda tem uma possibilidade de se defender agora, partir para uma defesa mais ativa e, de novo, rearmar para continuar daqui a um ano. E também nós temos visto em algumas matérias nos jornais, nesses últimos dias, o pessoal falando, bom, está claro que essa contraofensiva não vai recuperar muito território, mas então vamos partir para uma postura defensiva, congelar o conflito e reconstruir um outro exército, vai ser o quarto, né? Um outro exército, arrumar mais soldados, não se sabe de onde, que agora eles estão até alistando as mulheres para lutar na guerra. Então é isso. A matéria dela foi muito interessante. Eu gostaria muito de falar agora sobre esse senhor aqui. O nome dele é John Mearsheimer. Ele era o maior expoente da política realista nos Estados Unidos. Ele é da Universidade de Chicago, junto com Stephen Waltz. São os dois teóricos mais reconhecidos partidários da teoria realista, realpolitik, da política internacional. Só que o John Mearsheimer está muito mais ativo na mídia, ou é muito mais está sendo, não sei onde está o Stephen Waltz. O John Mearsheimer é que busca, não sei se a área de atuação dele é mais Ucrânia e Rússia, e ele previu essa atual situação dessa guerra. Ele previu que a Rússia teria que partir
para uma agressão militar contra a Ucrânia, porque a Ucrânia estava se armando. Não havia guerra, supostamente, mas a CIA e os países ocidentes estavam armando a Ucrânia, estavam bombardeando os russos, os ucranianos de etnia russa que vivem no leste do país. E o John Mearsheimer, há uns 6 ou 8 anos atrás, ele previu isso. Se não pararem, se não chegarem a uma acomodação, se não acomodarem os interesses estratégicos da Rússia, coisa que os Estados Unidos exige que todos os outros países o façam no hemisfério deles, se não acomodarem os interesses, as preocupações estratégicas russas, haverá guerra. Dito e feito, passou uns 7, 8 anos e em 2022 iniciou-se essa guerra. Mas aqui ele tem um longo artigo, acho que é uma leitura de 45 minutos, que explica sobre as batalhas, sobre a técnica do Blitzkrieg, o que precisa ter, o que a Ucrânia precisaria para vencer as defesas russas, o histórico, a história por trás, e ele chega à conclusão de que é impossível, ainda que a Ucrânia tivesse sucesso e penetrasse aquela região de Zaporozhye, se chegasse até Melitopol, num determinado momento os russos iriam congelar o conflito e partiriam para uma guerra de, eu não sei se em português é attrition, uma guerra de artilharia, um contra o outro. O que foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Artilharia, artilharia, artilharia. E numa situação dessas, a Rússia, que tem uma população 5 vezes maior e um domínio e muito mais artilharia que a Ucrânia, que a OTAN, aliás, ela eventualmente iria derrotar a Ucrânia. É um artigo muito longo, eu recomendo muito, eu gosto muito do Mearsheimer. Se vocês tiverem um interesse, eu coloco um link, ou se quiserem mandar um comentário, eu coloco um link para esse artigo e para o local no Substack onde ele escreve. Eu suspeito que ele tem sido um pouco deixado de lado, porque são verdades inconvenientes que a mídia ocidental, a mídia americana não querem reportar ou relatar. É um pouco similar à situação daquele grande jornalista Seymour Hersh, que era o papa do jornalismo investigativo, mas depois que ele reportou que o gasoduto Nord Stream muito provavelmente foi destruído pelos americanos, os americanos numa agressão contra a própria Alemanha para destruir o gasoduto, quando ele reportou isso, eu acho que ele foi cortado. Já no passado, ele já tinha umas opiniões um pouco contrárias ao que se espera de um jornalista americano escrevendo nos Estados Unidos, trabalhando em conjunto com o governo daquele país, que, infelizmente, New York Times e Washington Post, e alguns desses grandes jornais, às vezes eles têm umas ótimas matérias, mas eles não são mais totalmente independentes. Sabe-se bem claramente isso. É isso, gente. Quarta-feira eu tenho mais. Bom dia. Até logo. Tchau.